O tema de hoje é como saber se chegou a hora de ouvir o chamado para cumprir a sua missão de vida. Olá, sejam bem-vindos. Aqui nós vamos falar, de oportunidades e alguns obstáculos que você acha que pode ter pelo caminho para se tornar uma astróloga, podendo faturar até R$ 450 por atendimento. Eu sou Sandra Salles, astróloga kármica. Para começar, eu quero deixar claro aqui, que todos nós temos uma missão de vida. Essa missão pode ser em muitas áreas diferentes da vida, E muitos de nós sentimos ou recebemos esse chamado muito cedo na vida, outros mais tarde, mas assim, a vida vai nos apresentando situações para nos cutucar no sentido de dizer assim, olha, você veio aqui para esse planeta com um plano específico, que eu costumo chamar de propósito divino. Seu propósito, a sua missão, isso faz parte do que você veio fazer nessa vida, e daí que, para muitas pessoas, esse trabalho, essa missão tem a ver com uma questão única na sua vida que precisa ser resolvida. E isso aponta para algumas situações, que as pessoas às vezes ficam se perguntando, se questionando, como é que eu vou saber qual é a hora? Está na hora? Será que está na hora? Enfim, existem muitas formas da gente identificar um chamado, para cumprir o nosso propósito de vida. Mas será que você está ouvindo esse chamado? Porque eu vou te dizer, esse chamado é a tua alma te dizendo que você tem um caminho a seguir, que você tem um planejamento que precisa ser cumprido para essa vida. Mas muitas vezes a gente não se liga, ou muitas pessoas, talvez um número grande de pessoas, eles não ouvem esse chamado, que é, sabe, do tipo, olha, você está perdendo seu tempo, você devia estar seguindo determinado caminho. E quando a gente se desvia muito desse caminho, a vida se encarrega de nos trazer de volta. De uma certa forma, ela vai nos dando sinais de que você não está no caminho que você deveria estar seguindo, tá? Isso não é só em relação a trabalho, isso é em relação a tudo na vida, Então, eu não estou aqui para te dizer que você é obrigado a seguir um determinado caminho, porque todo mundo tem livre-arbítrio, E o livre-arbítrio, o que é? É você ter o poder de escolha sobre determinadas situações na sua vida, Alguns estudiosos dizem que estudiosos ou pessoas com mais estudo na área da espiritualidade dizem que o nosso livre-arbítrio, ele já está meio que acabando. Ou seja, daqui para frente, a tendência da gente conseguir fazer escolhas próprias vai ser menor. Mas, por enquanto, todos nós temos livre-arbítrio. E você tem todo o direito de escolher seguir ou não a sua missão de vida, o seu propósito de vida. Você tem todo esse direito. Mas daí que, se você escolhe não seguir, você também tem que assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Porque para cada escolha tem uma consequência, Essa é a lei do retorno, a lei do karma, a lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. E isso significa que toda atitude que você tome, toda decisão que você faça na sua vida, ela tem uma consequência, E essa consequência você vai ter que lidar com ela nessa vida, talvez em outras vidas posteriores. Tudo depende de como é que a nossa vida se desenrola e quantas escolhas corretas e quantas escolhas erradas a gente faz na vida. Então, as consequências das nossas escolhas, elas podem ser positivas e podem ser negativas. Então, eu estou te dizendo aqui que você tem livre-arbítrio e que você pode escolher seguir ou não o seu propósito de vida, seguir ou não a sua missão de vida, tá? Você que escolhe. Mas você também vai ter que lidar com essas consequências, tá?
Para falar desse assunto mais especificamente, vou pegar assim o ser humano comum, que segue a vida, estuda, arruma um trabalho, se desenvolve numa profissão, às vezes faz uma família, se casa ou se não se casa, ou está namorando, ou enfim, tem um relacionamento, vai levando a vida, se diverte, faz ginástica, cuida do corpo ou não, faz alguma coisa em benefício próprio ou não, faz alguma coisa em benefício dos outros ou não, enfim, a pessoa está levando a sua vida lá normalmente, né? E de repente alguma coisa começa a incomodar essa pessoa. Ela tá ali com a vida arrumadinha, bonitinha e tal, e de repente ela começa a sentir que, será que é só isso? Será que a vida é só isso aqui que a gente está vivendo? É só essa rotina? É só esse dia a dia aqui? Não é? Será que não tem algo a mais? Será que eu não tenho um propósito a mais nessa vida do que eu estou fazendo até agora? E aí eu vou contar para vocês a história de uma cliente minha, uma mulher jovem, que até os seus 40 anos, mais ou menos, que aliás, depois dos 40 a gente tem uma pequena crise, né? Para todo mundo, não são só as mulheres, não, tá? Que a gente tem ali por volta dos 41, 42 anos, a gente tem 2 ciclos planetários que cutucam a gente justamente para fazer alguma mudança na vida e que até então você não estava se preocupando com isso, tá? E daí ela tinha a vida dela, tinha um trabalho, uma carreira que ela gostava muito, se dava muito bem com as pessoas do trabalho, ela tinha um bom relacionamento social, uma pessoa muito sociável, tinha relacionamento social bom, saía com os amigos, se divertia, saía do trabalho, fazia ginástica, às vezes, né, fazia uma outra atividade e tal, ia para casa, dormia e no dia seguinte começava tudo de novo. No final de semana se divertia com os amigos, algumas festas e tal. E isso estava tudo bem, ela estava satisfeita com a vida dela. Só que aí, de um dia para o outro, né, e aí é mais ou menos chega nessa época que a vida começa a cutucar, ela começou a se sentir incomodada com isso, se sentir incomodada pensando: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que a vida é só isso? Trabalhar, cuidar do corpo, me divertir, estudar idiomas, fazer um curso de uma coisa ou de outra. Será que a vida é só isso? Será que eu não tenho algo mais que eu possa fazer pelas pessoas? Será que não tem algo a mais que eu possa contribuir para o mundo? Será que a minha vida não tem um propósito diferente desse que eu estou vivendo? Será que eu não tenho que estar atuando em alguma outra coisa que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo? Aí ela começou a perceber que tudo que motivava ela até então passou a não motivar mais. Ela não se sentia motivada para a vida pelas mesmas coisas que ela sentia antes. E daí uma série de coisas aconteceu. Ela se questionava, mas ainda não estava fazendo nada para mudar a vida dela. Ela não tinha feito ainda nada para mudar essa rotina ou para encontrar alguma coisa, para encontrar um outro caminho, porque a vida até então estava legal. Ela tinha um bom relacionamento afetivo, ela tinha trabalho, enfim, ela tinha as coisas que as pessoas normalmente têm. Mas aquilo não parecia ser suficiente. Ela começou a se questionar, ela começou a perguntar qual era o propósito da vida. Mas se questionar, na verdade, é só o primeiro passo, né? É só a ponta do iceberg. É só o primeiro passo para você começar a caminhar na direção da sua missão. Porque até então ela não tinha feito ainda nada para mudar. E aí que o tempo foi passando, ela não fez nada e as situações da vida começaram a interferir na rotina dela. E o que antes, né, parecia ser um probleminha pequeno na vida dela, que era uma questão, uma dorzinha lá na lombar, acabou se tornando uma hérnia de disco na lombar. E ela travou, ela levou 10 meses para conseguir se recuperar dessa lesão, né? 10 meses, e ela teve que reaprender a sentar, reaprender a andar, reaprender a movimentar o seu corpo, e isso tudo acabou gerando, imagina,
interrompeu completamente o curso da vida dela. Imagina você 10 meses, 10 meses é quase um ano, né? Interrompeu completamente o curso da vida dela, e isso foi uma cutucada da vida para fazer com que ela levasse a sério aqueles questionamentos que ela estava se fazendo, do tipo, o que é que eu vim fazer nesse mundo? Qual é a contribuição que eu estou dando para as pessoas que estão ao meu redor, para pessoas desconhecidas e para o mundo, né, como um todo? Então, o que acontece é o seguinte: tudo na nossa vida começa no nosso corpo espiritual. Daí, aquilo é elaborado no corpo espiritual, desce para o corpo mental, desce para o corpo emocional e, finalmente, para o físico. Quando nós nos conectamos com o nosso corpo espiritual e com os corpos superiores, né, o mental e o espiritual, a gente consegue elaborar e perceber essas questões da vida de uma forma mais rápida, sem que isso precise atuar no nosso corpo físico, tá? Porque se você não conseguir experimentar as coisas no seu corpo espiritual, nem no seu corpo mental, nem no seu corpo emocional, aquilo vai afetar o seu corpo físico. Então, afeta de uma maneira que você precisa passar por uma experiência física para conseguir se atentar para as questões emocionais, mentais e espirituais. Parece coisa de doido, né? Mas efetivamente é assim que acontece. Então, se você não absorve o conhecimento no mental, no espiritual e no mental, aquilo afeta o teu emocional e depois afeta o teu corpo físico. E cada pessoa vai passar por experiências em níveis diferentes, assim como o nosso aprendizado também acontece nesses níveis diferentes. Então, quando a gente não tem muita percepção do mundo espiritual e a gente não tem muita percepção do mundo mental, as nossas experiências nesse mundo físico que a gente vive, elas se dão como experiências do mundo físico e material, para a gente conseguir elaborar aquelas situações e, de repente, depois que você aprende nesse nível, você consegue evoluir para resolver as questões nos outros níveis, no emocional, no mental e, finalmente, no espiritual. E isso se chama evolução, não é? E quando a gente elabora, resolve e vivencia uma situação já lá no mental ou no espiritual, aquilo não precisa descer para o corpo físico. Mas enquanto essas situações não estão alinhadas, a gente acaba tendo que vivenciar isso no corpo físico, tá? Eu vou falar para vocês sobre uma analogia que Buda fez para explicar melhor esse processo, né? Que eu acabei de explicar aqui para vocês, né? Então, assim, existiam 4 tipos de cavalo. O primeiro cavalo é aquele que corre antes mesmo do chicote encostar na pele dele. Porque ele já percebeu que ele vai levar uma chicotada e ele já começou a correr. E isso é a mesma coisa que dizer, né, que nós podemos agir sem precisar passar por uma experiência, apenas vendo o sofrimento de pessoas, às vezes, que estão bem longe de você, que são pessoas desconhecidas, não é como a gente está observando, por exemplo, uma guerra acontecer lá entre Rússia e Ucrânia, ou quando você vê um terremoto atingir a Itália, ou quando você vê a fome em países pobres da África. Enfim, se você se liga nessa situação e você age de acordo, né, quando você faz alguma coisa para que aquilo melhore, você não precisou tomar a chicotada, né, do cavalo para poder se conscientizar que aquele tipo de problema existe e que existe solução e que talvez você possa fazer parte dessa solução. O segundo cavalo é aquele que ele começa a correr assim que o chicote encosta na pele dele, tá? Então, assim que ele sentiu o primeiro sintoma, ele começa a correr, o cavalo da partida, né? E isso significa que nós podemos tomar atitudes quando a gente vê alguma coisa acontecer
com uma pessoa conhecida. Então, é uma pessoa conhecida, alguém que você conhece, que você não esteja envolvida emocionalmente, mas é uma pessoa que você conhece, e de repente você vê essa pessoa passar por uma situação que você assimila. Nossa, isso aqui é um aprendizado desse tipo, isso daqui pode ser solucionado dessa forma. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para que isso também não aconteça comigo, ou que não aconteça com os meus? Então, você se identifica com a situação, mesmo não precisando passar por ela. Você viu acontecer com uma pessoa próxima de você. Então, aí você já adquire aquele conhecimento por uma observação de alguém próximo. O terceiro cavalo é aquele que ele precisa sentir o chicote bater na carne dele, né? Para ele se movimentar. O que significa o mesmo que dizer, você vai fazer alguma coisa, tomar uma atitude ou se conscientizar de um problema quando aconteceu com alguém muito próximo de você, alguém da sua família, alguém que você gosta. Então, aquilo tocou no seu corpo emocional, não é? Então, quando é uma pessoa muito distante, ao primeiro cavalo, que ele viu a distância e ele já tomou alguma atitude, é assim, um negócio que está acontecendo muito longe de você. Então, é longe, não te afetou no corpo físico, mas você tomou consciência. No segundo caso, você viu acontecer com alguém conhecido, mas você toma consciência quando você vê acontecer com alguém que você conhece. O terceiro caso, que é o terceiro cavalo, que já precisou bater, né, sentir o chicote mais forte na pele dele para ele se movimentar, aí é alguém que você conhece, é alguém que já existe uma conexão emocional e tocou no seu corpo emocional. Então, você precisou passar por uma experiência emocional para se conscientizar daquele problema e para, né, elaborar algum tipo de caminho, uma solução, como é que você pode ajudar, o que você faria nesse caso, o que é que você vai fazer. E quando, obviamente, acontece com alguém da sua família, você vai tomar uma atitude, você vai fazer alguma coisa para ajudar, porque aquilo já tocou no seu emocional, né? E o quarto cavalo é aquele que ele precisa sentir a dor da chicotada para agir, ou seja, quando algum evento aconteceu com você e aí você está sentindo na pele aquela situação, você está sentindo a experiência no nível mais físico possível. E aí você é obrigado a se mexer para fazer alguma coisa. Então, é uma conscientização da dor e do sofrimento para que você tome alguma atitude, né? Para que você tome consciência, mas principalmente tome consciência do problema e faça alguma coisa. Porque em todos esses níveis, no nível espiritual, no nível mental, no nível emocional e no nível físico, o correto, né, ou o ideal é que você tome consciência do problema e faça alguma coisa. E haja, né? Tome uma atitude, siga um caminho, escolha um caminho para seguir para resolver aquela questão em todos esses níveis, né? Mas aí eu te pergunto, em qual desses você prefere atuar, ou escolher se movimentar, ou escolher agir? Enquanto ainda está lá longe, você está só observando e você consegue produzir alguma coisa, elaborar uma solução, quando ainda não precisou acontecer com você, ou você vai esperar até sentir na pele o problema para tomar uma atitude? Isso aí é só, eu vou deixar de pensamento para vocês, entendeu? Para você pensar em que nível de consciência você vai tomar a decisão de seguir ou não a sua missão de vida, né? E nós, principalmente os kardecistas, falam muito isso, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor. Pelo amor seria quando você ainda está envolvido nas frequências espirituais e que você se doa antes de você precisar sofrer para isso, né? E aí você aprende aquelas lições
absorvendo a experiência do outro, né? Aprendendo com a experiência do outro. Então, você não precisa passar pelos mesmos erros que a outra pessoa passou se você for esperto o suficiente para observar e ver, nossa, olha só, seguir esse caminho ali não vai dar certo. Isso ali dá problema, causa uma série de complicações e isso não vai ser bom para a minha vida. E aí você é esperto o suficiente para não seguir um caminho que você olhou, analisou mentalmente, friamente e viu que aquilo não vai servir, não é? Mas você pode esperar, deixar as coisas acontecerem, ignorar, não olhar muito o entorno e daí você só vai perceber quando o sarrafo encosta na sua pele, não é? Então, quando aquilo não só encosta, mas como causa uma dor. E aí a gente acaba tendo que aprender pela dor. Mas, por tudo que eu já vi na vida e no mundo, né, aprender pela dor é sempre o caminho mais complexo, mais difícil. E se a gente puder evitar esse caminho, seria o ideal. Né? Então, você é que escolhe qual o caminho, qual o tempo, qual a hora. Afinal de contas, como eu falei no início, todo mundo tem livre-arbítrio. Então, você pode escolher o que, como, onde e quando. Tá? Só que se você tem um chamado, se você já está sentindo algum incômodo, se a tua vida já não está tão bacana que nem antes, mesmo que você tenha tudo que você diria assim, nossa, a minha vida era para ser perfeita, eu tenho tudo que eu preciso, mas eu não estou satisfeito. Se você não está satisfeito, satisfeita, né, se tem alguma coisa te incomodando, isso provavelmente está querendo te mostrar, a vida está querendo te mostrar que tem alguma coisa para você fazer, tem um caminho para você seguir e que esse caminho pode te dar satisfação, tá? Seja na astrologia kármica ou em outro caminho, né? Mas as pessoas que sentem, né, um chamado de um trabalho mais voltado para o outro, trabalho que ajude as outras pessoas, que ajude as outras pessoas a expandir a consciência, que ajude as outras pessoas a resolver problemas que elas não estão enxergando, que ajude as outras pessoas a entender quais são as suas próprias dificuldades e trabalhar para que isso se resolva, para que isso melhore, para que isso siga um caminho mais fluido e para que ela consiga se realizar na vida, as pessoas que têm o chamado, né, que têm essa missão de trabalhar com esse tipo de trabalho, ajudando outras pessoas, principalmente na orientação de outras pessoas, elas sentem essa insatisfação e começam a se questionar. Mas será que foi só isso que eu vim fazer na vida? Será que a vida é isso? É acordar de manhã, levantar e trabalhar o dia todo, voltar para casa, ou fazer uma ginástica, volto para casa, janto, vejo TV com a família, deito, durmo, no dia seguinte eu começo tudo de novo, aí de noite, em vez de fazer ginástica, eu vou fazer um curso de alguma coisa, de línguas, vou aprender línguas, e no final de semana eu vou me divertir com os meus amigos. E é só isso? Foi para isso que eu encarnei? Foi para isso que eu vim para esse planeta? Essa cliente que eu contei o caso para vocês, ela começou a se fazer essas perguntas. Foi para isso que eu vim para esse planeta? É só isso? Será que a minha vida não tem um propósito maior? Será que eu não tenho algo a mais que eu tenha que fazer, que eu precise fazer e que eu não estou enxergando? Mas às vezes você vai empurrando isso com a barriga e a vida começa a fechar o cerco, sabe? Ela começa a fechar algumas portas para que você, para meio que te direcionar. E eu vou te dizer que isso é até uma bondade do plano superior, né? E é óbvio que acontece, né, por merecimento também, mas é uma bondade do plano superior quando ele começa a fechar algumas portas, na verdade, é porque ele está querendo afunilar o caminho para você conseguir encontrar o seu caminho de realização, o seu caminho que vai te dar propósito, o seu caminho que vai te dar
satisfação, e que aí você pode, no final do dia, no final da semana, dizer assim: nossa, essa semana foi bacana, eu estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, eu estou me sentindo realizada, agora a minha vida faz sentido, porque eu inseri uma determinada coisa na minha vida, né? Um determinado trabalho que fazia parte da minha missão. Então, as pessoas que normalmente têm dentro da sua missão de vida trabalhar em prol das outras pessoas, ajudando, orientando, elas têm esse questionamento, elas sentem esse questionamento, elas sentem essa insatisfação, e isso acontece, sabe, não vai acontecer muito cedo na vida, às vezes acontece, para umas pessoas acontece muito cedo, né? São pessoas mais conectadas, às vezes com mais informação, mas tem um determinado momento da vida que, se você for empurrando com a barriga até lá, naquele momento a vida vai te dizer assim: não, agora chega, né? Agora você tem que se conscientizar. Então, isso pode acontecer de diversas maneiras, inclusive fazendo com que você fique doente, para que você pare com aquela rotina e repense a sua vida e repense qual é a sua missão nesse mundo, qual é o seu propósito nesse mundo, e busque. Para quem não sente nada disso, para quem, sabe, está seguindo a vida, não tem nenhum questionamento, não se sente insatisfeita com nada na vida, acha que a vida boa é essa mesmo e não se incomoda com isso, né? Não tem nenhum incômodo, não tem nenhum questionamento, não tem nenhuma pergunta, e está super satisfeita com a vida que tem, do jeito que tem, então você não precisa mudar nada, tá? Provavelmente você está fazendo aquilo que o seu planejamento para essa vida inclui. Então você está seguindo o curso correto da sua vida. Mas se você sente essa mosquinha no seu ouvido que está zoando ali dentro, que alguma coisa está te empurrando em algum sentido, segue a sua intuição, tá? Segue, porque provavelmente é porque você tem que seguir em um caminho que você ainda não enxergou, tá? E se esse caminho for a astrologia kármica, eu tenho o maior prazer de transmitir todo o meu conhecimento para você. Se você acha que a astrologia kármica é um caminho, que é uma coisa que pode te satisfazer, que vai te trazer, é um conhecimento que pode agregar muito na sua vida, na vida das pessoas que você conhece, na vida, no seu impacto, no seu meio, ou mesmo no mundo, né, das pessoas que você vai poder atender, ajudar, auxiliar, então continua com a gente aqui, que tem muita informação bacana, que tem muita informação, muito conteúdo profundo, e a gente vai se aprofundar cada vez mais. Isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se você tem qualquer pergunta para mim, me envia pelo direct, que eu vou te responder com certeza, tá? Então, tem qualquer dúvida sobre esse assunto, sobre a astrologia kármica, sobre o estudo da astrologia kármica, sobre se tornar uma astróloga kármica, me manda um direct que eu respondo assim que eu olhar o direct, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.